que veio dele. Romanos 15, versículo 20. Glória. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia. Vamos esperar todos os irmãos se encontrarem para todos fazermos a leitura juntos. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo número 15, a partir do versículo 20. E desta maneira me esforcei para pregar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento de outro homem. Antes, como está escrito, aqueles a quem ele não foi anunciado o verão, os que ouviram e os que não ouviram o entenderão. Razão pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós, mas agora não tendo mais lugar nestas regiões e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós. Quando eu viajar para a Espanha, irei até vós, porque eu espero ver-vos na minha viagem, e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém, para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes agradou de fato, e eles são seus servidores, porque se os gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Porquanto, quando eu tiver completado isso, e lhe tiver selado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. Só até aqui. Senhor Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eis aqui teu servo. Eu quero entrar em tua presença, meu Deus, reconhecendo que sou um servo pequeno, sou um servo, Senhor Deus, que não faço muito pelo teu reino, sou um servo inútil, por assim dizer. Ó Senhor Deus, eu não consigo fazer nada além daquilo que o Senhor me pede, mas eis-me aqui para fazer a tua obra. Eis-me aqui para pregar o teu Evangelho. Eu lhe peço, Senhor Jesus Cristo, ministre a cada coração através do teu Espírito Santo. Senhor, o teu Espírito Santo que vem estar falando aos corações, enquanto eu estiver aqui falando aos ouvidos de cada um. Não permita que as minhas palavras venham entrar por um vídeo e pelo outro, mas que elas venham chegar no coração de cada um. Por isso eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, envia a tua palavra com poder nessa hora na tua igreja. Amém. E você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, o apóstolo de São Paulo, ele vai escrever a sua epístola aos Romanos, mais ou menos ali no período em que ele estava realizando sua terceira viagem missionária. E ele vai dizer que a fé dos romanos era uma fé muito conhecida entre todo o mundo cristão, onde já se havia pregado o Evangelho, onde havia igrejas, era conhecida a fé dos romanos. Mas por que a fé dos romanos era tão conhecida?
Os romanos, eles surgiram no dia de Pentecostes. Se você for ler lá em Atos, no dia de Pentecostes, estavam em Jerusalém pessoas de todas as cidades do Império Romano. E essas pessoas ouviram Pedro pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E cada um foi levando para a sua cidade. Então nós temos já uma ideia de como a igreja de Roma surgiu. E nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, ela era uma igreja que não tinha um apóstolo. Nós aprendemos a partir da igreja católica que, aleluia, Pedro teria sido o fundador da igreja de Roma. Porém, isso está errado, porque Pedro nunca esteve em Roma pregando o Evangelho de Deus. Para poder ser o apóstolo de Roma, para poder ser considerado o apóstolo de Roma, ele teria que ter estado lá pessoalmente para poder ministrar-lhes o Evangelho de Cristo crucificado. Então, quem iniciou a igreja de Roma foram pessoas comuns, como eu e você, judeus e gentios, que temiam a Deus, vai dizer a palavra do Senhor. E eles tinham seus mestres, porque certamente algum mestre de Roma, de alguma sinagoga, ouviu o Evangelho e começou a ensinar. E foi assim que surgiu a igreja de Roma. A igreja de Roma, em sua essência, em seu início, ela não era romana. Veja que ironia. A igreja de Roma não era romana, mas era judaica. E isso veio se perdendo com o passar do tempo. Mas este é um assunto para uma outra ministração, para uma outra pregação. Porque eu não quero falar da igreja de Roma, mas eu quero falar acerca da Espanha. E o tema dessa mensagem é portas. Olha para a pergunta que está do seu lado e diga: há portas, mas cabe a nós vermos, conferirmos se elas estão abertas. Aleluia. Nós, lendo a Bíblia, vamos aprender um pouquinho sobre portas. Nós vamos aprender, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a porta. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, ninguém pode ir ao Pai. Jesus Cristo disse que há duas portas, porque há dois caminhos. Um caminho é largo, fácil, o outro é estreito, difícil. Nós sabemos que o caminho estreito, a porta estreita que nós devemos passar, é a que conduz à salvação, é a que conduz à vida eterna. E essa porta é Cristo. Porém, na palavra do Senhor Jesus Cristo, há outras portas que aparecem. Uma dessas portas está lá no livro de Apocalipse, que quando o Senhor Jesus Cristo está se revelando a João, o Apocalipse, ele vai dizer para ele escrever as 7 igrejas da Ásia. E ele vai dizer para uma dessas igrejas que ele estava abrindo uma porta. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele está abrindo porta aqui hoje. O Senhor Jesus Cristo está abrindo porta. Mas que tipo de porta o Senhor Jesus Cristo está abrindo? Nós vamos descobrir ao longo da ministração, amém? A porta aqui específica que o Senhor Jesus Cristo estava abrindo para aquela igreja era a porta da pregação do Evangelho. Cristo, ele abre a porta da pregação do Evangelho para aquela igreja da Ásia, para eles pregarem a palavra do Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando parecer que nada vai dar certo.
Jesus Cristo vai dizer que abriu a porta. Quando ele abre a porta, ninguém pode fechar. Aleluia. Ele tem nas mãos a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha. E quando fecha a porta, ninguém pode abrir. E o apóstolo São Paulo, ele entendia muito dessas coisas, destes mistérios da palavra de Deus. E o apóstolo São Paulo, ele vai dizer aqui no texto que nós lemos que ele tinha um desejo de ir para a Espanha. No início da carta, ele vai falar que o desejo dele era de ir para Roma. Porém, no final da carta, ele vai revelar o verdadeiro motivo do desejo dele de ir para Roma. Ele tinha um outro motivo por trás, que era de ser encaminhado para a Espanha. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, porque o apóstolo Paulo tinha o desejo de ir para a Espanha e por que o teu Espírito Santo o impediu de ir para a Espanha pregar o Evangelho? E eu fui pesquisar, eu fui ler, eu dei um Google, fui no Dr. Google, confesso, e lá tem muitos artigos, tem muita coisa que o povo escreve na internet, porém são artigos vazios, infelizmente. São artigos que nós percebemos que eles não expressaram verdadeiramente o que o Espírito Santo diz às igrejas, mas no seu próprio intelecto diz. E eu lembro, eu vi um pastor, eu acredito, dizendo que o apóstolo Paulo desejava ir para a Espanha por, como é a palavra? Pessoas cultas. Pessoas cultas. Sim, mas é por conta de uma estratégia, tá? Que Paulo teve. Uma estratégia de Paulo. Muitas vezes nós nos enganamos com certas estratégias, dizendo que são estratégias de Deus. Muitas vezes vão chegar crentes do meu e do seu lado, dizendo que nós temos que ter estratégia, mas nós temos que ter cuidado com essas certas estratégias desses crentes, senão vamos acabar se nos frustrando como o apóstolo Paulo se frustrou. Por quê? Porque se o apóstolo Paulo simplesmente teve essa estratégia, e este pastor ele vai dizer que ele teve essa estratégia de ir para a Espanha, porque lá surgiram muitos filósofos, pensadores daquela época, tinham pessoas cultas naquela cidade, que iriam absorver melhor o Evangelho. Eu não acredito que o apóstolo Paulo veio para essa simplesmente por isso. Por quê? Porque Paulo já havia tido a sua experiência em Atenas, onde ele pregou com eloquência, pregou com toda a sua hermenêutica, pregou com toda a sua exegese, pregou utilizando os filósofos gregos, ele pregou utilizando sua sabedoria. Porém, apenas uma pessoa se converteu. E depois, mais para frente, quando ele está escrevendo, se não me engano, a carta aos Coríntios, ele vai dizer: eu cheguei a vós, não por sabedoria humana, mas por demonstração de poder. Aleluia! Então a mente do apóstolo Paulo já estava mudada naquele momento. Ele não poderia querer ir para a Espanha simplesmente porque lá existiam pessoas cultas. Tinha algo por trás. Nós não temos lembrado da estratégia missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele ia para cidades onde havia sinagogas. A primeira coisa que Paulo fazia era correr na sinagoga, esperava a oportunidade, eles perguntavam: algum de vós tem alguma coisa para falar, para compartilhar com os irmãos, com a comunidade? E então Paulo se levantava e começava a pregar Cristo crucificado.
Então, meditando na palavra do Senhor, eu pensei, Paulo era um judeu, certamente ele tinha um motivo judaico, digamos assim, para poder ir para a Espanha, e que seja de acordo com a sua estratégia de evangelização. Porque Paulo ele evangelizou de um jeito, Pedro evangelizou de outro jeito, Lucas evangelizou do seu jeito, Marcos também pregou a sua maneira. Cada um de nós, meus irmãos, nós temos da parte de Deus uma maneira específica de pregar o Evangelho, que é um presente que Deus deu para cada um de nós. Olha, uma maneira de nos expressarmos, uma maneira de chegarmos lá fora, de levarmos a palavra e cumprirmos o vídeo do Senhor. Então eu fui ler o Antigo Testamento, fui ler os profetas, e nos profetas eu encontrei lá no livro do profeta, aleluia, no livro do profeta Obadias, uma profecia. E eu fui ler essa profecia e logo fui fazer o que os judeus chamam de midrash, que é a interpretação judaica, para poder eu conseguir, mediante a graça do Espírito Santo, chegar ao mais próximo do pensamento do apóstolo Paulo. Porque se era judeu, então nós devemos pelo menos tentar pensar como um judeu para chegar mais próximo. E lendo a profecia no livro de Obadias, capítulo número 1, versículo número 20, está escrito na segunda parte: e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E esta é uma palavra muito interessante para nós que temos ascendência judaica, Sefarade. Para quem não sabe, eu, pastor, minha família, somos de ascendência sefardita, ou seja, nós somos descendentes dos judeus de Sefarade. Mas o que é Sefarade? Onde fica Sefarade? Sefarade é como era conhecida antigamente a região da Espanha. E Espanha era justamente para onde o apóstolo Paulo queria ir. E o apóstolo Paulo veio para a Espanha, não simplesmente porque lá era um povo, mas porque ele tinha uma profecia. Aleluia. E ele entendia a promessa de Deus para aquele povo. Olha. E ele pensou, já era chegada a hora de Deus agir naquele lugar. Ele pensou, nós somos humanos, nós podemos pensar. E o que Paulo entendeu quando ele queria ir para a Espanha, que ele entendia que era Sefarade. Eu, estudando o nome Sefarade, ou no hebraico, no texto hebraico vai estar a palavra em Sefarade, ou seja, se referindo às pessoas, não à terra em si, mas às pessoas. Eu consegui o número 346 da numerologia bíblica. E simplificando este número, eu cheguei até o número 4. O número 4 é um número muito interessante. Nós não vemos muito sendo explicado. Nós vemos muito o número 3, número 7, número 6, por número 666, e o número 12, por dos 12 apóstolos. Mas o número 4 é muito interessante. Deixa eu dar para o livro de Gênesis, porque eu fiz aqui foi uma interpretação bíblica. Eu não me apoiei nos ensinos cabalísticos, porque isso eu já estaria indo cair para o erro. Mas eu quis me deter, né? Se fala? Me atentar para as palavras bíblicas, para que a interpretação fosse mais verdadeira. E aqui vai ser no quarto dia.
dia, no capítulo 1, versículo 14, veja o que está escrito no quarto dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. E ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Aqui nós temos toda a base do número 4. Para entendermos o que Paulo enxergou em Sefarade, na Espanha. O que ele enxergou como, eu esqueci agora a palavra, mas como se fosse algo positivo que ele visse ali, algo que ele quisesse investir ali, porque a palavra do Senhor vai dizer que no quarto dia Deus criou o sol e a lua, os luminares, para governar o dia e a noite. Percebam, para que houvesse separação entre luz e trevas. A primeira coisa, o primeiro objetivo missionário, quando você tiver que cumprir o mito do Senhor, entenda, você está indo para separar luz e trevas. Aleluia. E as pessoas que vão receber essa palavra, elas têm que entender, que estão ali aprendendo, recebendo para fazer a diferença, para separar luz e trevas. Luz e trevas. Luz e trevas. As trevas não podem andar junto com a luz, e a luz não pode andar junto com as trevas. Glória! Aleluia! Aleluia! A outra palavra interessante do número 4 do livro de Gênesis, na criação, é a conquista. Conquista. Aleluia. Domínio, no caso, para dominar, né, o dia e a noite. E nós entendemos a palavra domínio como dominar a situação, como conquistar também. A palavra que eu tinha usado para conquistar alguma coisa, dominar alguma coisa. O apóstolo Paulo estava entendendo que se ele fosse entregar para aquele povo, seria um povo que iria dominar o assunto que ele ia pregar, que ia conquistar lá fora o reino para o Senhor Jesus Cristo. Será que eu e você estamos conquistando território para o reino do Senhor Jesus? Ou será que eu e você ficamos até tarde no dia deitado na cama, assistindo televisão? Será que nós nos lembramos de pegar a nossa Bíblia para meditar, para poder levar a palavra para o próximo? Ou será que nós vamos passar o dia todo mexendo no Instagram para ver a vida dos outros? Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser luz em meio às trevas. Nós temos que agir para separar a luz das trevas, as trevas da luz. E quem estudou hebraico sabe que cada letra do alfabeto hebraico representa um número. E a letra do número 4 é a letra Dalet. A letra Dalet, ela tem um significado interessante, que é o tema dessa mensagem: porta. E é aqui onde eu queria chegar. Paulo, ele olhou para a Espanha,
quer separar. E ele enxergou uma porta. Paulo enxergou uma porta. Aleluia. E ele pensou: vou aproveitar esta oportunidade. Porque portas na nossa vida são oportunidades, mas nem sempre elas estão abertas. Muitas vezes as portas da vida estão fechadas, como estava para o apóstolo Paulo. Aleluia. O apóstolo Paulo olhou para a Espanha, viu uma oportunidade de pregar o Evangelho, e ele pensou: a porta certamente está aberta, eu vou ir para a Espanha, eu tenho esse desejo missionário no meu coração, eu vou ir para a Espanha pregar o Evangelho de Cristo. Muitas vidas se converteram, eu vou investir ali, porque eu vejo ali uma oportunidade. Porém, não foi bem assim que aconteceu. A palavra do Senhor, no texto que nós lemos, vai dizer que o apóstolo Paulo estava levando comida, alimento, mantimento para Jerusalém, porque os da Acaia e da Macedônia haviam pensado que isso seria uma coisa boa, porque lá em Jerusalém eles estavam passando por dificuldades. E ele vai levar alimento para os pobres. Mas quem são os pobres na palavra do Senhor? Nós, como ocidentais, não entendemos muito bem o que significa a palavra do Senhor, às vezes, alguns mistérios, como um todo. O que eu vou falar aqui você não é obrigado a aceitar, como disse o pastor uma vez. Mas é uma interpretação válida. Por quê? Porque no livro de Atos nós vamos ver que todos os crentes de Jerusalém tinham todas as coisas em comum. Eles vendiam seus terrenos, vendiam seus bens e davam para os mais necessitados. Então, com o passar do tempo, eles foram empobrecendo no mundo físico, porém no mundo espiritual eles estavam adquirindo tesouros do céu. Aleluia. Muitas vezes eu e você estamos com a mão assim fechada para abençoar o reino de Deus. Quando nós já damos um exemplo aqui na palavra do Senhor, de que se nós somos fiel um pouco, o Senhor vai nos colocar no mundo. Glória. E que nós temos que ajudar o nosso próximo na hora da dificuldade. Então, quando Paulo vai dizer que ele estava levando alimento para os pobres, os santos em Jerusalém, ele estava levando comida para a igreja como um todo, porque eles estavam empobrecendo e passando por dificuldades, porque eles tinham todas as coisas em comum e ajudavam uns aos outros. Então o apóstolo Paulo está indo para Jerusalém para ministrar o alimento físico, mas também espiritual. E ele começa a pregar em Jerusalém. E os judeus não gostam disso. E vão então e prendem Paulo. Eu disse que era sua terceira viagem missionária, ou seja, sua última viagem missionária, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então Paulo, ele agora está preso, e ele vai apelar para César. Paulo estava preso em Jerusalém, ele é levado para Roma. Paulo ele tinha o desejo sim de ir para Roma, mas não da maneira que ele chegou lá. Muitas vezes nós temos o desejo de ir a fazer uma coisa, seja na casa do Senhor, seja em nossa vida pessoal, seja no trabalho, porém nós não conseguimos fazer do jeito que nós queremos. Nós temos que fazer do jeito que Deus quer. Porque o
jeito que Deus quer é o melhor para nós. Imagina só, se Paulo tivesse conseguido chegar na Espanha, pregado na Espanha, o mundo todo já teria sido evangelizado, só por Paulo e ele teria deixado nada para a gente. Por isso, Deus ele viu que seria melhor Paulo não ir para a Espanha. Então Paulo vai, pega um navio, ele está preso, eles estão agora navegando e o navio agora vai naufragar. Veja só a dificuldade na vida do crente. Muitas vezes o navio, o barquinho da nossa vida, ele vai naufragar. E nós vamos parar nas ilhas, nas ilhotas da vida. Paulo ele parou numa ilha chamada Malta. Não estava nos planos de Paulo passar por Malta, mas Deus tinha um projeto em Malta, Deus tinha um propósito em Malta, Deus queria salvar em Malta. E o apóstolo Paulo, ele pregou em Malta. O rei de Malta estava doente. E Paulo ele foi até o rei, foi levado ao rei. Ele orou pelo rei, o rei foi curado. Passou-se o tempo, eles arrumaram o navio e partiram para Roma. E o livro de Atos, no último capítulo, vai dizer que Paulo, enquanto ele esperava o seu julgamento para ser executado, ele alugou uma casa, uma casinha simples. Mas ele pregou o Evangelho sem nenhum impedimento. Muitas vezes Deus nos coloca numa situação como a de Paulo, nos coloca numa casinha simples, em Roma, no território do inimigo, viu? Parece que não tem nenhum aliado mais em volta, mas Deus está nos colocando ali para nós pregarmos o Evangelho sem nenhum impedimento. Paulo chegou num nível da vida dele, um nível espiritual, que ele não necessitava mais ir pregar, porque as pessoas estavam vindo para ouvi-lo. Imagina a honra que é para o nome de Deus, para o servo de Deus, alguém chegar na sua casa, bater na sua porta e falar: eu vim aqui para ouvir as suas palavras, porque as suas palavras são palavras verdadeiras, palavras que salvam, palavras que curam, palavras que levam para a vida eterna. Aleluia! Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo. Ele falou na carta dos Romanos, no princípio, que queria ir para Roma, para ganhar os romanos, já no início da carta. No final, ele vai revelar o motivo do seu desejo de ir para Roma, que era chegar à Espanha. Porém, Deus permitiu que este desejo do apóstolo Paulo fosse cumprido apenas pela metade, para que o rei entendesse que ele é homem, que ele é pó, que ele é cinza. Que nós venhamos ser cada vez mais humildes, nós venhamos buscar cada vez diminuir para que ele cresça, desaparecer para que ele apareça em nossas vidas. Era essa a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração para trazer para a igreja. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem. Eu sei que foi um tema difícil. Eu tenho trazido temas difíceis para a igreja, mas não tenham raiva de mim. É para o nosso crescimento espiritual. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.